Bom, mais um 4 de maio e mais um arco de Tales aqui pra gente. Dessa vez Star Wars Tales of the Underworld, ou Star Wars Histórias do Submundo. É uma história aí que se passa 6 episódios, né? Uma animação de 6 episódios. Agora a gente tem 3 episódios da Side Ventures e 3 do Cad Bane. Eu tô aqui hoje pra falar sobre os episódios da Side Ventures e, bom, eu acho que poderia não ter existido e a gente ficaria tão bem quanto. Mas, bora pro vídeo. Saudações imperiais. Eu devo dizer o seguinte, tá? Eu queria muito ter feito sentido nesses episódios da Side Ventures, tá? Aqui. Pra quem não sabe, deixa eu contextualizar vocês todo o Away aí, né? O que acontece? A gente teve The Clone Wars, a Side Ventures, comandante da Aliança Separatista, aliada de Dukan. Aí ela foi traída, teve o Savage Opress, a gente passou por tudo isso. Quem viu The Clone Wars viu. E no final do The Clone Wars foi cancelado, mas era pra ter contado ali uma história de como ela, depois que foi traída pelo Conde Dukan, ela procurou ser caçadora de recompensas, procurar um propósito na vida dela, depois que ela, obviamente, foi criada e treinada pra matar, pra morrer pela causa dos separatistas, e quando isso foi tirado dela, por assim dizer, ela foi buscar uma nova causa por meio de caçadores de recompensa. E aí depois, obviamente, ia ter episódios que foram transformados em livros, que é o Dark Disciple, que é basicamente a história de como o Quinlan Vos, ele tenta procurar a Side Ventures para tentar um plano de matar o Conde Dukan a mando da Ordem Jedi, né, a ordem do Conselho Jedi. E como a história é contada, basicamente Quinlan Vos, ele começa a perseguir a Ventures, eles se apaixonam porque Quinlan Vos é um Jedi nada tradicional, a Side Ventures também é uma pessoa nada tradicional, né? E eles partilham sua visão de mundo aí. O Quinlan Vos, ele acaba caindo ao lado sombrio, depois ele volta ao lado da luz, e basicamente o Conde Dukan mata a Side Ventures em um sacrifício heróico aí que a Side Ventures fez, tá? E bom, esse é o final da jornada da Side Ventures em The Clone Wars, foi dito em um livro de Dark Disciple, e é exatamente aqui que a gente começa a animação do Tales of the Underworld, tá? Que são os episódios da Side Ventures. Obi-Wan Kenobi e Quinlan Vos estão retornando para Dathomir para fazer um enterro, entre aspas, digno aí das Irmãs da Noite, tá? Retornando a Side Ventures para seu mundo natal. Né, assim, ela é jogada no lago, animação bonita, eu devo dizer, tá? Tales sempre se supera. Esse comecinho de episódio eu achei bem mais bonito do que o restante do episódio. Eu acho que lá pra frente, quando tem algumas cenas de luta, é difícil você não lembrar que The Clone Wars ainda é uma série animada. Se bem que na época do Cerco de Mandalore, os arcos finais de The Clone Wars, eles fizeram questão de fazer um mock-up, né? A questão da captura de movimento, ao colocar uma pessoa pra a Ahsoka e o Ray Park pra o Darth Maul. Então é meio difícil você superar aquilo, e Tales em si, ele não parece querer superar aquilo e está confortável em ainda ser tratado como uma série de animação. Mas, enfim, essa é só uma questão, tá? Mas de qualquer forma, voltando pra Sage, na hora que a Sage é jogada no lago, ela é encontrada pela voz da mãe Talzin, diz pra acordar e diz que, na verdade, assim, ela pode reviver, mas com a custa de perder seu coração, ou seja, de nunca mais encontrar o Quinlan Vos, né? Nesse sentido de, bora dizer que passou muito tempo, coisas aconteceram, e basicamente a gente acorda com a Side Ventures já com tudo destruído, tudo na teia de aranha, presumindo-se que passou algum tempo ali desde que ela morreu e foi revivida, né? Não foi um processo instantâneo. Eu não fui convencido da forma como ela voltou, tá? Assim como muita gente não é convencido de alguma forma a Palpatine retornou com alquimia Sith e clonagem, processos que somente os antigos Sith conheciam, etc e tal, como a gente sabe. Quando a premissa cai por terra, quando você não acredita na premissa, é meio difícil você acreditar e você querer assistir o restante dos episódios, sendo que a premissa pra você ainda não se conectou. Funcionando, como eu falei, né? A premissa não funcionou pra mim. Então é meio difícil o restante da série funcionar, sendo que a premissa é justamente trazer a Side Ventures de volta dos mortos, tá? Eu acho que E assim, a Side Ventures em si, ela apareceu pela primeira vez, de novo, depois de The Clone Wars, ali em The Bad Batch, no trailer de The Bad Batch da terceira temporada.
e aí a Side Adventures ela ficou lá e tal, e a gente sabe que teve todo aquele encontro com a Força Clone 99, né, os Bad Batch mesmo, e assim, eu acho que essas animações aqui elas se passam justamente depois de The Bad Batch, porque ela se encontra com um sobrevivente Jedi, mais um, que é o Laico. É super carismático, super me lembra o Ezra, sabe? É um guri que tá correndo do Império, é o sobrevivente da Ordem 66, tem um Inquisidor atrás dele. E, infelizmente, eu acho que isso é, de novo, mais uma história sendo recontada, que é mais um Jedi que sobreviveu à Ordem 66, sendo caçado pelos Inquisidores, e mais uma questão que é um pós-império, que a pessoa tá se perguntando, se lamentando como vive, e tratando da consequência das guerras dos separatistas contra a República e os lados que estavam errados, tudo que a gente já viu em outras animações, que Rebels já explorou, que The Bad Batch já cansou de explorar, que outras obras também já cansaram de explorar. Eu acho que trazer a Side Adventures nesse momento é totalmente desnecessário, porque ela não tem muito um propósito ali. Ela é trazida de volta, sendo que toda a questão de ela ter sido traída pelo Conde Dooku e ter se sacrificado heroicamente pelo Quinlan Vos, você já fechou esse ciclo todo. Então é como você pegasse o personagem e dizer não, temos mais história para contar, e você contar mais histórias que não sejam tão bonitas, tão belas, tão legais quanto as originais antes do personagem morrer. Eu acho que como Star Wars ele se preocupa tanto e tanto em preencher lacunas que às vezes não precisam, como por exemplo o próprio Master of Evil, né? Master of Evil. Ele é um livro que o autor falou, é um livro que se passa nas lacunas da HQ, que já se passa nas lacunas do episódio 3 e do episódio 4. Então assim, isso já é muito específico. Então, eles pegam a Side Adventures e, em vez de, por exemplo, tratar de um momento muito específico, de trazer a história de realmente uma Tales of the Underworld, né, uma Tales, porque não ficou muito nem parecendo uma Tales of the Underworld aqui, com esse arco da Sage. Não teve muito elemento da Sage sendo caçadora de recompensas, foi mais ela ajudando. Teve um pouquinho desse elemento, tipo, ela se aliou com os caçadores de recompensa ali no episódio 2, mas, ao mesmo tempo, não ficou muito Tales of the Underworld, sabe? Tipo isso. Então eu acho que ela poderia ter sido explorada esse momento da vida dela no pós-traição do Dooku, no pós-episódios finais de The Clone Wars ali, antes de Dark Disciple, e você preencher essa lacuna e deixava aquela cena inicial do capítulo dela, em Tales agora, pra ser a cena final do arco dela, entendeu? Então, tipo assim, você finalizava e você deixava a Sage morta como farofa. Exatamente isso. Tem toda aquela história, né? Tipo, como é que Vader brilhou em apenas 20, 30 minutos da trilogia original. E você, às vezes menos é mais, né? E às vezes você botar mais histórias pra preencher, você vai tentando fazer mais histórias que tentam, sabe, encaixar naquele momento específico que não precisava. Como eu falei, eu achei meio desnecessário, porque é uma premissa da história que serviu muito mais, aparentemente, como um piloto, né? Um backdoor pilot, como a gente chama, que é aquele piloto que vem em outra série, que a premissa se constrói dentro de outra série. Então, quando foi no final do episódio, o Laico, né, que é o gurizinho lá, ele fica com a Side Adventures, a Side Adventures fez um novo amigo. Tem toda uma história de que eles estão perseguindo o caminho para ir atrás do Quinlan Vos e tal. Eles dois decidem não ir, a Side Adventures fala que ali é um caminho só para ele, né, haha, ironias. Mas ela fala que é um caminho só para ele e basicamente fica nisso. Agora a Side Adventures, ela tá andando junto com esse Laico, um carinha que tem 14 anos e tal. De novo, como eu falei, a dinâmica super maneira dele. Poxa, se eles estão querendo não atropelar o canon que foi estabelecido com o Quinlan Vos e tal, com o Dark Disciple, que não é contradizer o livro, mas é fazer um retcon em cima da morte dela, né, em dizer que, enfim, meio que pegar uma lacuna ali e tentar complementar a história, eles poderiam ter recontado simplesmente Dark Disciple em Tales, sabe? Pegar a Dark Disciple, que seria também um Tales of the Underworld, porque envolve o Quinlan Vos se passando por um caçador de recompensas para tentar atrair a Sage pro lado da Ordem Jedi, para matar o Dooku, etc e tal. Então tem muito esse elemento do Tales of the Underworld aí nesse próprio Dark Disciple. E você podia fazer isso e você ao mesmo tempo respeitava uma obra que já estava estabelecida, respeitava uma personagem, você tinha o elemento de The Clone Wars ali, com Quinlan Vos, você tinha Obi-Wan Kenobi também, né, que você podia pegar os atores que fizeram. Você tem muito envolvimento do Anakin, o envolvimento do Obi-Wan nesse livro aí, então seria muito da hora, e principalmente também dar um pouquinho mais de destaque
ao Quinlan Vos, que todo mundo sempre, né, gostou, assim, e é um personagem que eu acredito que seja pouquíssimo explorado. Você tá complementando uma história, né? Você tá complementando uma história, então recontando uma história do jeito que ela deveria ser contada. Que nem, por exemplo, The Clone Wars fez ali na 7ª temporada, quando foi tratado o Cerco de Mandalore. Tecnicamente foi um retcon com o livro da Ahsoka? Foi, mas o livro da Ahsoka ele foi construído com a base que nunca teria uma 7ª temporada de The Clone Wars. Então, quando a 7ª temporada de The Clone Wars chegou, o Dave Filoni falou assim, eu vou fazer do jeito que eu queria ter feito, né? E aí, do jeito que eu queria ter feito, e aí engrandeceu a obra, engrandeceu o Cerco de Mandalore, e foi muito melhor do que nos livros. Então, isso eu apoio. O pessoal tava revoltado no sentido, tipo, não, porque a Ahsoka tá com o sabre de luz azul em vez do verde, como tá descrito no livro e não sei o que. E é detalhe mínimo do mínimo do mínimo. Uma coisa que não desrespeita a personagem, engrandece a atitude do Anakin ao não deixar-se ir com a Padawan, por assim dizer, né? Não deixar a Padawan seguir seus próprios caminhos e sempre ter alguma coisa para associá-la a ele, né? Com o sabre de luz azul da mesma cor. E, bom, você tem toda uma filosofia em relação a isso. Uma coisa que eu acho que esses episódios de Tales faltaram muito aí com relação a Side Adventures, que infelizmente é um repeteco de histórias que a gente já conhecia e já sabia, tá bom? Então é isso. Temos episódio de Cad Bane pra assistir. Comenta aí o que você achou desse episódio da Side Adventures. Tales, se vocês quiserem o restante das coberturas, vem aqui pra Rádio Imperial, inscreve-se aí no canal, tá? Ative as notificações, deixa o like. E obviamente você fica ligado, porque a nossa retrospectiva de The Clone Wars está saindo aí. Vai ter mais episódios aí, provavelmente essa semana. Então fica ligado, que aí a gente vai continuar aqui essa jornada por The Clone Wars e também por outras obras aqui de Star Wars. Como diríamos aqui no Império, May the Force be with you, né? E uma vida longa ao Imperador. Long live